Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. Hoje temos o nosso querido doutor Fábio Varga, advogado, também o Paulo Schneider, empresário, e também o advogado Marcos Taguchi conosco hoje para a gente falar sobre a segunda parte, né, vamos dizer assim, desse assunto que chamou muita atenção. Foi um assunto que foi lançado no domingo passado pelo portal UOL, e aí o presidente Lula já, opa, como é que é? Pegou corda, foi atrás, né? E agora a gente já tem, parece que, entre aspas, um afrouxamento dos Estados Unidos nessa questão. É isso que a gente vai falar. Nós estamos falando aqui justamente do PCC e também do Comando Vermelho. Essa notícia caiu como uma bomba no Brasil, né? Essa que é a grande verdade. Já foi debatida aqui no programa Cidades em Debate, aqui no nosso Quinta Pauta, na última segunda-feira, e continua repercutindo fortemente em todo o país. O tema envolve a possibilidade dos Estados Unidos classificarem as facções Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. A discussão começou no domingo, quando essa reportagem do UOL revelou que o governo do presidente Donald Trump estaria avaliando oficialmente enquadrar as duas organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas estrangeiras. Na segunda-feira, o assunto foi levado aqui no programa, justamente no momento em que a notícia começava a ganhar uma repercussão nacional. A possibilidade levantou questionamentos sobre os impactos dessa classificação para o Brasil, para a segurança pública e para a cooperação internacional no combate ao crime organizado. Agora, um novo elemento entrou no debate. É o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que afirmou que considera as facções brasileiras, entre aspas, ameaças significativas à segurança regional, fecha aspas, citando o envolvimento das organizações com o tráfico internacional de drogas, violência e crime transnacional. A declaração confirma a preocupação das autoridades americanas com a atuação dessas facções, mas não confirma oficialmente que elas serão classificadas como organizações terroristas. Ou seja, teve um passo atrás. Com isso, surge uma pergunta que passou a dominar o debate político e diplomático. Afinal, como os Estados Unidos vão enquadrar o PCC e o Comando Vermelho? Até o momento, existem 3 possibilidades discutidas nos bastidores. Primeira, classificação como organização terroristas estrangeiras. Segunda, enquadramento como organizações criminosas transnacionais. E terceiro, manutenção apenas como ameaças à segurança regional. A única que daria direito, segundo os americanos, invadirem o Brasil para combater, seria a classificação como organizações terroristas. Nos bastidores do governo, diplomatas avaliam que classificar as facções como terrorismo pode ser juridicamente controverso, já que a legislação brasileira define terrorismo como um crime com motivação ideológica, política ou religiosa, algo que não caracteriza diretamente a atuação dessas organizações. Além disso, existe preocupação de que uma classificação desse tipo possa abrir caminho para ações mais duras no combate ao narcotráfico na América Latina, incluindo operações internacionais mais agressivas. Diante desse cenário, o tema segue sem uma definição final. O que se sabe até agora é que Washington elevou o nível de alerta sobre o PCC e o Comando Vermelho, mas ainda não anunciou oficialmente qual será o enquadramento definitivo das facções. Algo que me chama a atenção aqui é que eles estão falando que, no caso, essas organizações, elas não são classificadas como terroristas, né, segundo a legislação brasileira, porque elas não têm motivação ideológica, política ou religiosa. Então, vamos lá. Ideológica, tem. Política, tem. Basta a gente lembrar da cena dos presídios, depois que o Lula ganhou. E religiosa, também tem. Hoje nós temos, principalmente no Rio de Janeiro, vários traficantes de primeiro escalão que são pastores de suas comunidades.
Como ficaria isso, Paulinho? Está para sair o resultado. Você acha que vai ser enquadrado? E caso seja, como é que vai ser essa intervenção? Primeiro comando puro, né? O PCP. É uma facção do Rio de Janeiro, é uma dissidência do Comando Vermelho, e está cheio de pastores lá. Tanto é que a marcação de território deles é uma cruz toda iluminada lá no meio da favela. Então, essa parte aí é que nem você falou muito bem. Tem também esse lado religioso aí, né? Mas é aquilo que eu já havia falado sobre isso, né, Santiago? Aqui no Brasil nós temos 80 e poucas facções criminosas, se a gente for ver. Tem facção criminosa lá no Nordeste que a gente nem sabe quantas são. Os caras falam de 17, 20 na Bahia, Pernambuco tem não sei quantos. Eles vão montando essas dissidências, essas facções, mas os dois grandes mesmo que dominam o Brasil aqui, que detém 80% do nosso território, é o PCC e o Comando Vermelho. Essa é a realidade, né? O Comando Vermelho agindo mais, se a gente for analisar policialmente falando e estrategicamente falando, o Comando Vermelho na distribuição da droga, o Comando Vermelho ele atinge lá a parte do norte, nordeste, a entrada da cocaína lá por cima, lá por Manaus, essas coisas, e consegue distribuir, tanto é que tem um acordo entre eles, já faz aí uns 2 anos entre o CV e o PCC, né? O PCC compra a cocaína hoje do CV, e a parte de exportação de cocaína fica mais ligada ao PCC. Então, essa parte de mandar droga para fora, para a Europa, para países asiáticos, para países africanos, fica mais por conta do PCC. E o CV fica com mais a parte logística aí de abastecimento da cocaína aqui para o Brasil. Isso não sou eu que estou falando, qualquer pesquisa em Google, qualquer literatura sobre violência, sobre narcotráfico, vai falar o que eu estou falando aqui para vocês. Agora, eu acho que é uma medida, assim, razoável dos Estados Unidos, cara. Não vejo... As pessoas falam, mas vai haver uma intervenção militar, esse tipo de coisa. Não vai haver nada disso. O que vai haver mais é uma cooperação entre as polícias, né? Você vai ver aí o pessoal do DEA colaborando aí com a Polícia Federal. Você vai ter uma fiscalização, por exemplo, de drones norte-americanos na região lá do norte, para verificar a entrada de drogas pela fronteira, coisa que o Brasil não consegue fazer, não tem dinheiro, não tem estrutura, porque 80% do dinheiro destinado às Forças Armadas são para pagar pensão e salário. Sobra 20% para investir. Então, as pessoas que falam essas besteiras aqui no telefone para mim, alguma coisa assim, não tem. As Forças Armadas brasileiras não têm dinheiro para investimento. Não tem. Então, quer dizer, se a cooperação norte-americana vier nesse sentido, de vigilância aérea, de vigilância por satélite, de cooperações aí entre o DEA, né, a própria cooperação aí da própria Guarda Costeira norte-americana, em determinados navios aí em águas internacionais, eu acho que vai ser muito bem-vinda. Agora, não vai haver. O pessoal fala, não, mas os americanos vão... Não vai haver. O México, eu até falei disso no seu programa, cara. O México, que é vizinho deles, e que manda toda droga sintética produzida para os Estados Unidos, não tem invasão norte-americana. Está lá o DEA, tá outras agências norte-americanas colaborando com a polícia mexicana, e você não vê o exército norte-americano invadindo o território mexicano, coisa parecida. Existe a cooperação. Mas aí é que está aquilo que eu também falei no teu programa. Há uma grande hipocrisia, né, do governo norte-americano em relação ao México. O México é um país que tem a legislação de armas uma das mais restritas do mundo para a população civil. Pouca gente sabe disso. Então, para você comprar uma arma, você é um cidadão comum, para você comprar uma arma no México, é praticamente impossível. Porte de arma no México é praticamente impossível. Só quem tem essa autonomia dos armamentos são os narcotraficantes. E da onde vem os armamentos dos narcotraficantes mexicanos? Dos Estados Unidos. Foi feito um levantamento, né, do próprio governo mexicano com o próprio governo norte-americano, que mais de 80% dos armamentos apreendidos, né, em batidas no México são de origem norte-americana. Então, quer dizer, os americanos também têm que parar um pouco dessa hipocrisia, né, e falar, olha, pô,
Os caras estão mandando metafetamina, os caras estão mandando tudo aqui para. Mas, em compensação, o governo norte-americano, não estou falando do governo, mas os Estados Unidos mandam armamento para esse povo aí. Manda armamento para os narcoterroristas mexicanos. Então, cara, tem que ser uma via de mão dupla, isso aí. Ó, você segura aí tua droga para cá, que eu também vou segurar minhas armas para cá. Agora, não adianta nada o governo norte-americano querer bater no narcotraficante lá e fornecendo arma por baixo dos panos para eles. Então, isso aí é um absurdo dos absurdos. Né? Eu até falei no teu programa. Se você for pegar aquele cartel de Jalisco, lá, um soldado do cartel de Jalisco estava num tanque, num carro blindado, ele tinha $100 mil de equipamento militar. Você sabe o que é $100 mil de equipamento militar? Nós estamos falando de fuzil Sig Sauer, nós estamos falando de pistola de última geração, nós estamos falando de capacete balístico, óculos balísticos, óculos, luvas. Eles tinham um equipamento de grupo de elite norte-americana. Até bloqueadores de sinal portátil, eles têm. Então, quando eles vão fazer alguma incursão para matar algum inimigo, alguma coisa assim, eles bloqueiam o sinal de celular que os caras não conseguem chamar apoio ou ajuda ou coisa parecida. Porque naquele perímetro que eles estão agindo, o bloqueador de celular é portátil. Os soldados do narcotráfico têm esses equipamentos. Então, cara, é um absurdo. Onde eles conseguem isso? Nos Estados Unidos. Então, é muita hipocrisia também a gente chegar e falar determinadas coisas, né? Eu acho bonito o governo norte-americano falar, mas existem dados, existem fontes que desmentem muitas vezes o que eles estão falando. Agora, se houver uma cooperação realmente nesse sentido, é muito bem-vinda, eu vou bater palma, mas até aí, falar em intervenção, que os soldados americanos vão invadir os morros, aqueles soldados americanos, o pessoal não tem nem a expertise que tem o pessoal daqui do Rio de Janeiro para invasão de morro, coisa parecida. Essa que é a verdade. Não tem. O pessoal do BOP, que faz um trabalho lá no Rio de Janeiro, pode pegar os melhores policiais do mundo. Nenhum deles consegue subir morro que nem o pessoal do BOP. E com a efetividade que o BOP faz. Então, muita... Dizem, né? Se esses soldados do BOP forem para a SWAT nos Estados Unidos, eles vão se achar em férias, né? Porque é bem diferente, né? Eles fazem intercâmbio, né? Não, se você conversar com eles falando sobre o intercâmbio entre o pessoal do BOP, o pessoal até da Europa ou dos Estados Unidos, é que lá, aquilo que eu falo, os equipamentos que existem lá fora dão de 10-0 no que o pessoal tem aqui dentro. Então, por exemplo, um carregador, que nem estava um oficial do BOP estava falando sobre isso, eles fizeram treinamento com o pessoal da SWAT. O pessoal da SWAT, ele atira com o fuzil deles e joga fora o carregador. Ele falou, se eu fizer um negócio desse no Brasil, eu vou ter que pagar o carregador. Entendeu? Então, tipo assim, num combate intenso, no que eles estavam simulando lá, o cara trocava o carregador, jogava fora e colocava outro. Ele falou, nunca vou. Aí ele viu o cara colocando no colete a prova de bala o carregador. Aí o americano perguntou, mas por que você está guardando? Ele falou, se eu faço isso no Brasil, o carregador vai sair do meu bolso. Então, quer dizer, há uma grande diferença de equipamento, de tudo, de treinamento. Política, né? É lógico, é o dinheiro, né, Santiago? O cara, por exemplo, um cara da SWAT norte-americana, para ser SWAT norte-americana, o cara dá 15, 20 mil tiros, por exemplo, de fuzil. O cara aqui no Brasil vai dar 100. Essa é a grande diferença. E se der 101, essas balas vão ser cobradas a mais. Se der um a mais, desconta do salário dele, coitadinho. Ô Taguchi, a gente está falando justamente dessa questão que começou domingo passado e agora a gente sente os Estados Unidos dando um passo atrás. A gente começa a criar também algumas teorias. Será que é porque o posicionamento do Trump não agradou o presidente Lula? Ou será que é porque os Estados Unidos agora, como falou o Paulinho, está estudando melhor e vê que é um abacaxi entrar no Morro do Rio de Janeiro? Tem essas teorias também, né? Porque, quer queira ou não, se eles não entram no México, justamente por essa estrutura, aqui no Rio de Janeiro não é diferente até em questão de topografia, porque vai ajudar muito mais o exército dos comandos de narcotraficantes aqui do que quem vai invadir, né? Começa aí a história. E ficaria feio, né? Não ter uma incursão que não vá dar certo, né? É uma questão que a gente levanta aqui também. Agora, por outro lado,
O Brasil e o presidente Lula, no caso, ele agora está se sacudindo, porque os americanos sinalizaram. Eu achei sensacional isso, porque é algo que nos atinge todos os dias em nossas cidades, né? Porque isso aí reflete na rua, reflete no assalto, reflete no sequestro relâmpago, numa série de situações. E que até hoje ninguém fez porcaria nenhuma, falar o português bem claro. E tem que o americano falar: olha, nós estamos sendo atingidos por uma ação de vocês aí. Quer dizer, o que nós estamos passando aqui é tão grande que a gente não percebe mais, mas que já está afetando o país vizinho lá, os Estados Unidos, lá do outro lado, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é alarmante a gente parar para pensar, isso assusta. Então, acho que deveria vir uma ajuda americana, sim. Mas também tem vários outros fatores geopolíticos na história. Tem data para entrar, mas não tem data para sair. Quer dizer, até agora é uma conversa que os americanos estão fechando lá entre eles para saber se vão, de repente, anunciar que essas organizações são terroristas ou não. Se for terrorista, eles têm o direito de invadir. E se não for, aí fica esse café com leite que a gente tem até hoje. Como é que você vê isso aí daqui para frente? Os Estados Unidos deu uma afrouxada de domingo para cá, Taguchi? Pode ser que eles apenas tenham lembrado ou alguém comentado. Eles acompanham o mundo inteiro, né? Eles têm as embaixadas, eles têm os observadores, os espiões, eles têm como acompanhar o mundo todo. Pode ser que alguém ventilou que, peraí, vai ter eleição no Brasil, de repente o próximo presidente que entrar não vai ser o Lula, pode ser outro, e tudo fica mais tranquilo. Pode ser isso, pode ser uma questão de estratégia, a gente não sabe o que eles negociam nos bastidores, mas em relação à parte técnica, o argumento do governo brasileiro de que não se poderia classificar as organizações criminosas aqui do Brasil como terroristas por conta da definição da legislação, por não ser posicionamento político ou religioso, vale lembrar que qual foi a origem do Comando Vermelho? Lá nos anos 70, pessoas que lutavam para implantar o comunismo aqui no Brasil, que foram presas lá em Ilha Grande, junto com criminosos comuns, essas pessoas tinham algum estudo, tinham alguma estratégia. Então, os criminosos comuns, se juntando com essas pessoas que tinham algum estudo, começaram a se organizar. Essa foi a origem do Comando Vermelho nos anos 70. E o primeiro comando da capital, em 1993, aqui no estado de São Paulo, também surgiu quando eles começaram a perceber que eles tinham que se organizar. Hoje, estudiosos apontam que a maior parte do lucro do PCC já não é do tráfico de drogas, já é com atividades lícitas, postos de gasolina, empresas de ônibus, comércio de álcool para combustível e uma série de coisas. Hoje se descobriu já, como já foi noticiado na mídia, eles estão até na Bolsa de Valores, estão até na Faria Lima. Então, como falar que não é político, se eles surgiram de questões políticas lá nos anos 70, o Comando Vermelho, como você bem falou, quando o Lula ganhou a eleição, houve festa, comemoração nos presídios, eles têm um posicionamento. Quem está aqui na base da pirâmide, tem contato com o povo no dia a dia, sabe que houve ordem do PCC para que votassem no Lula. A ordem é para votar com a esquerda. Então, existe um viés político, sim, da organização. Então, esse argumento de que eles não têm conotação política, ele é uma falácia. Eu entendo que o Lula, embora ele se posicione e ele tente negociar, ele tem lá o lado dele que ele fica com medo, porque existe o Foro de São Paulo, existe denúncias de que o PT teria recebido dinheiro de tráfico de drogas da Venezuela, seja lá de onde for. Existem denúncias nesse sentido, de envolvimento das lideranças do PT com o tráfico de drogas. Eu não estou aqui afirmando, mas essas denúncias existem, é só pesquisar na internet. Então, até que ponto é verdade, até que ponto não é? Eu tento acreditar que seja verdade.
em questão de soberania nacional, também não se sustenta esse argumento. Qual é a soberania nacional de um país onde nós temos lugares onde a polícia não pode entrar, temos prédios populares que muitas vezes aquelas pessoas que conseguiram comprar pela Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, pagar aquela prestaçãozinha e são expulsos pelos criminosos dos apartamentos, esse pessoal se apodera dos apartamentos, tem lugares que eles são obrigados a pagar a internet, a TV a cabo, o gás para esse pessoal de organização criminosa, comerciante que tem que pagar uma taxa por mês por segurança, senão é morto, senão tem o comércio assaltado. Então, até onde vai essa soberania nacional? Uma soberania nacional em que o povo é submetido a esse tipo de situação não é soberania nacional. Então, seria muito bem-vindo que um país mais bem estruturado pudesse ajudar no combate à criminalidade. Então, como bem colocou o Paulo, não é que vão invadir aqui, é uma questão de colaboração entre as polícias, uma questão de inteligência. Então, assim, essa relutância do governo Lula em reconhecer as organizações criminosas brasileiras como terroristas sugere que ele tem algum tipo de envolvimento com essas organizações, porque uma organização que faz o famoso micro-ondas, coloca o seu desafeto dentro de pneus de carro e taca fogo, uma organização que já está, segundo falam, e existem estudos, pagando faculdade de Direito para pessoas do seu grupo prestarem concurso e acessarem cargos de autoridade no país, como tem sido ventilado, como parece que tem sido descobertos alguns casos e discretamente estão tentando tomar uma providência. Uma organização que já está financiando alguns candidatos, que outros candidatos de oposição são proibidos de adentrar em certos lugares para fazer campanha por essa organização, como não tem viés político? Então, eu entendo que deveria, sim, o governo brasileiro entrar numa parceria com os Estados Unidos, deveria, sim, reconhecer essas organizações como terroristas pelo que fazem, e talvez essa desacelerada, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, seja para talvez esperar a eleição, já que existe uma possibilidade de se mudar o viés político da condução do Brasil. De repente entra um candidato que não seja de esquerda, que não queira ficar defendendo a criminalidade, e aí tudo fica mais tranquilo. Pode ser isso, pode ser algo que a gente nem imagina, mas eu vejo, como o Paulo bem colocou, não haveria, não é que soldados norte-americanos iriam invadir aqui, seria mais uma questão de inteligência, de estratégia, quem sabe uns drones lá na região amazônica, que é de floresta, e, enfim, eu só lamento esse governo atual, ele sempre vai na contramão do que seria o que o cidadão de bem espera de um governo. Ele sempre vai a favor da criminalidade e prejudica o cidadão de bem. Só aumenta impostos, os impostos estão cada vez mais caros, criou novos impostos e a gente não vê o retorno disso para a população. Quando surge um país tentando ajudar de alguma maneira, coloca obstáculo. Então, espero sinceramente que essas eleições, a partir delas, nós tenhamos um novo rumo no país. Ô, Fábio Varga, esse nome que eu vou falar agora... Deixa eu só dar uma olhada, aqui só um seguidor nosso aqui mandou para mim no WhatsApp, eu queria só mostrar aqui, não sei se dá para ver. Ó, isso aqui é um soldado do tráfico mexicano. Olha o equipamento que eles têm, né? Aí você vai ver, você está vendo, não sei se dá para reparar direito, aqui tem umas anteninhas aí no ombro desse cidadão. Isso aí é bloqueador de sinal. Isso custa uma fortuna, né? E aqui esse cidadão aqui, ele está carregando armamento altamente pesado. Está carregando fuzil, está carregando uma 12, 2 pistolas, granada. Então esse senhor aqui tem mais de $100 mil de equipamento investido. Então, quer dizer, isso é um soldado do tráfico mexicano. Esse é um sicário. Esses são os sicários modernos, né? Vamos dizer assim. Esses são os sicários modernos. Não dá nem para identificar o cara de tanto armamento, né? De tanta roupa especial, né? A prova de bala, é um Robocop. Ô, doutor Fábio Varga, é interessante isso, Paulinho. Obrigado por trazer. Obrigado aí pelo nosso telespectador que mandou para você. O Darren
Beach, esse nome traz alguma recordação ou não? Darin Beach, quem que é esse aí? Esse é o assessor que vem visitar o Bolsonaro ou na próxima segunda ou terça-feira. Ele é o Darin Beach, assessor sênior. Que já foi autorizado até pelo Alexandre Moraes. Isso, assessor sênior do Donald Trump, para vir ao Brasil conversar com o Bolsonaro na prisão. Ele vai ser um dos visitantes. Agora fica a pergunta nessa questão aqui justamente dos comandos aí, né? PCC e o Comando Vermelho. Será que estão levando isso para um lado político? Porque fica essa pergunta. Nós estamos no ano da eleição, juntando com aquilo que nós vimos, que foi o que eu falei, nos presídios, na eleição passada, a grande comemoração, juntando isso tudo com aquela grande incursão que teve no Rio de Janeiro, onde hoje o governador está sendo julgado por ter autorizado aquela incursão, né, nos morros que nós vimos, e pelo STF. No dia seguinte estava lá o Alexandre de Moraes, ao vivo e a cores, para falar com o governador, para intimá-lo, né? E agora tem o julgamento dele, que pediram vistas, era para ter sido essa semana, se não me falha a memória, hoje, mas pediram vistas, então foi mandado para mais 90 dias para frente. Será que isso aqui não tem um viés político também? Porque o Donald Trump, quando ele entrou, ele falou que a primeira coisa que ele ia fazer é acabar com os narcotraficantes pelo mundo. Isso eu lembro. Ele falou duas coisas: não vou fazer guerra e vou acabar com os narcotraficantes do mundo. Isso aqui está chegando já que ele está o quê? Há 2 anos já? Já vai vir aí a eleição de meio de mandato no final do ano. E até hoje ele não se posicionou. E a gente está vendo que é um ano político esse, para a eleição de presidente. Isso aqui é tudo suposição. A gente tem que estudar todos os lados para saber onde a gente está entrando com o nosso caminhãozinho. De repente o Brasil pode ser vendido amanhã, a gente ser o último a saber, né? Essa é a questão. A nossa soberania. Como brasileiro, eu sou muito nacionalista, vamos dizer assim. Porque eu não vejo, em nenhum momento, nesses anos todos, uma cutucada sobre isso. E agora a gente está vendo uma futura invasão que eles estão falando para acabar com os terroristas do Brasil, que é o PCC e o Comando Vermelho. A gente agradece, porque a gente quer isso, mas tem que saber direito como é que vai funcionar isso. Você acha que isso nada mais é do que uma ideologia política, porque sabem que o Lula pôs lá o bonezinho dos Cupincha, do CPX, estava lá no meio da favela? Não podemos esquecer o nosso ministro da Segurança, Flávio Dino, na época, entrando lá na Maré, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, se não a mais perigosa, simplesmente sem segurança, sem nada, como convidado. Então, quer dizer, são coisas que começam a puxar. A gente quer acabar com tudo isso. Mas qual forma? Será que teria que ser nesse lado político, que é o que eu vejo? Eu vejo como eminentemente político, Santiago. Primeiro, a gente tem que pontuar aqui o seguinte: essa discussão, se a atual nossa lei de antiterrorismo, que ela é de 2016, se ela se enquadra ou não como terrorismo, porque existe a lei antiterrorismo e existe a lei das organizações criminosas, são leis distintas. E essa discussão, se a lei, se hoje em dia pode ser adaptada à lei de antiterrorismo, isso pouco importa para os Estados Unidos. É bom que a gente destaque isso, porque isso que está resolvendo é eles lá, não importa o que a gente acha aqui. Se eles chegarem à conclusão, foi para o Congresso e tal, que, de fato, há necessidade de intervir de alguma forma, não interessa aqui a nossa legislação, porque para eles lá é o seguinte: se você paralisa um Estado, por exemplo, mesmo que não tenha viés ideológico ou de xenofobia, que é o que diz a nossa lei antiterrorismo, para eles, não importa se você só está visando o lucro. Se você paralisa um Estado, por exemplo, aquilo já é motivo para que seja enquadrado como terrorismo, né? Então, para eles, pouco importa se aqui o conflito na nossa legislação, a interpretação, melhor dizendo, se pode ser encaixado o PCC e o CV na nossa lei de antiterrorismo ou não, isso pouco importa. Para mim é o seguinte:
O Trump ele é uma nova ordem mundial, ele expôs isso antes de começar, e hoje o que ele quer? Ele quer, de fato, ter um alinhamento político com ele. Então, eu concordo quando o Marcos fala que pode ser, e você também, um alinhamento político. Por quê? Porque ele quer ter, na América Latina inteira, todo mundo alinhado com a política dele. E é legítimo, ele, para se proteger, para proteger os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, fugindo um pouco aí do tema, ele ataca o Irã, é diferente do interesse de Israel, por exemplo. Paulinho conhece bem esse assunto. E o Irã é um inimigo de décadas, um inimigo de Israel há décadas. E a segurança de Israel está ligada diretamente ao problema com o Irã. Já os Estados Unidos, quando ele ataca o Irã, ele ataca indiretamente China e Rússia, que ele não pode atacar diretamente, mas aí, ou seja, esse xadrez todo geopolítico. Então, o Trump é político. Essa visita, por exemplo, que você citou do cidadão, é isso mesmo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E ele usa, os Estados Unidos usa do poder, tanto econômico como do poder de vamos dizer assim, de poder dizer, eu vou fazer porque eu quero fazer e eu posso fazer. Então, ele usa isso também para poder fazer política. Então, eu concordo quando o Marcos diz o seguinte: vamos esperar para ver o que vai acontecer. Por isso que talvez tenha tido esse passo para trás, porque a cooperação é muito bem-vinda e já teve em outras situações a cooperação dos Estados Unidos e de outros países com o Brasil várias vezes. Isso não é uma novidade. Agora, existe a diferença assim, de uma intervenção que pode ser que não aconteça, como o Paulo e o Marcos falaram, difícil de acontecer, mas se resolverem em fazer uma incursão, eles, Estados Unidos, acham que têm o direito, independentemente do que a nossa legislação diz aqui. Tá? Mas eu acho que é político, é eminentemente político. Eles querem um país alinhado com os ideais da direita americana, dos republicanos. Eles não querem nenhum tipo de ameaça, qualquer coisa contrária ao pensamento político e ideológico deles. Então, eu acho, sim, que isso é mais político do que outra coisa. A última coisa que eu acho que o Trump e os Estados Unidos estão preocupados é com a população, é com o nosso crime, eles estão preocupados com eles. E eles usam de outros argumentos para poder fazer política e, de alguma forma, intervir aqui no nosso país. Agora, cooperação política, acordo, já teve várias vezes, e aí sim, eu acho que, lógico que é sempre bem-vindo. Mas nesse momento está tendo até um treinamento entre o Exército Brasileiro e o Exército Americano. Hoje está acontecendo isso, né? Isso já lá no norte. Então, isso aí Agora, existe. Agora, poderiam treinar lá já no morro, né, Fabinho? Mas aí que tá. Será que isso vai resolver? Como você falou, entra, vai sair quando? É difícil a gente. Não que a gente não queira que seja resolvido o problema, é claro, para nós, população, seria ideal. Agora precisa ver primeiro como vai ser resolvido, exatamente, né? Exatamente. A minha preocupação é essa, porque tem prazo para entrar. Vamos entrar de como vai ser resolvido? O cara tem que já vir com planejamento e estar alinhado com o país que ele vai fazer essa incursão. Lula, nós vamos entrar dia tal, vamos ficar 1 ano, vamos atuar aqui e vamos sair dia tal, pronto. E aí, se precisar, a gente volta de novo. Mas eu acredito que não vai acontecer isso, não. Essa intervenção direta. Pergunto, né? De uma vez, uma decisão unilateral, vinda no momento desse, com uma visita para o Bolsonaro, quer dizer, parece uma política mesmo, algo de material de campanha, né? Para mim também, é o que dá a impressão. E a gente fica aí com água na boca, porque a gente queria resolver esse problema aí do PCC e do Comando Vermelho. Essa que é a grande verdade, né? Bom, Paulinho, vamos chegar aqui ao nosso final, mas antes deixa eu trazer aqui a nossa enquete, vou pedir o último comentário de cada um. A nossa enquete, vamos trazer o resultado dela, né? A gente está perguntando aqui se você acha que o PCC e o Comando Vermelho deveriam ser classificados como organizações terroristas, sim ou não? Olha aí a vontade do brasileiro, 85% dizendo que sim e 15% dizendo que não. Eu acho que se a gente fizesse uma outra pesquisa em cima desses 15% que estão falando não,
a gente descobriria justamente essa desconfiança que nós temos aqui, né? Mas como é que vai ser esse negócio aí? Como é que vai funcionar, né? Mais ou menos isso. Paulo Schneider, seu último comentário, suas considerações finais. O resultado da pesquisa mostra bem a insatisfação que o pessoal tem, né? Do que está acontecendo aí com a segurança pública. Então, independentemente de se ver uma ajuda externa, se é isso ou aquilo, o pessoal quer resolver, né? Então, é o que eu falei. Eu acredito, também não sou dono da verdade, mas não vai haver esse tipo de intervenção militar, essa coisa independente, vai haver uma ajuda aí, um convênio entre os órgãos de segurança para tentar combater a criminalidade, porque, afinal de contas, atrapalha bastante o governo norte-americano, né, que tem que gastar milhões, bilhões de dólares aí no tratamento de saúde pública deles. O pessoal aí em situação de droga lá, a população deles. Então, eles estão combatendo já na fonte. Agora, aquilo que eu falei antes, eles têm para combater na fonte, nós temos um vizinho deles lá, o México. O México representa quase 100% das drogas sintéticas que entram dentro dos Estados Unidos. Então, eles têm que começar pelos vizinhos deles. Né? Os maiores cartéis do mundo, né? Fora a rejeição que o próprio Trump enfrenta no país dele, né? Por parte da população lá. Tem esse lado também. Tem esse lado também. Marcos Taguchi, seu último comentário, suas considerações finais. Obrigado pela presença. É muito importante que as pessoas comecem a ficar atentas ao que está acontecendo, essa nova postura com rede social, com internet, faz com que as pessoas possam pensar e ter acesso a outras linhas de pensamento fora do que lhe é colocado. Então, minha consideração final é que as pessoas, independente de posicionamento político, ninguém precisa ser inimigo por causa disso. Vamos parar com essa infantilidade de virar inimigo por causa de posicionamento político. Vamos conversar, vamos trocar ideias, ver o que é melhor para o país e prestar atenção em quem se vota, não se vender por 150, 200 reais, um botijão de gás, ou porque fulano A é mais bonitinho. Vamos tentar escolher com consciência, com responsabilidade. As eleições se avizinham e é o momento das pessoas começarem a prestar atenção porque o que eles fazem lá reflete diretamente na nossa vida. É imposto que aumenta, preço de alguma coisa que pode melhorar. Então, é a hora das pessoas ficarem mais conscientes com tudo. Eu agradeço a oportunidade de participar. Ok. No finalzinho deu uma falha, mas deu para entender o que o nosso querido Marcos Taguchi falou. Doutor Fábio Varga, seu último comentário, considerações finais. Obrigado pela presença também. Eu que agradeço, Santiago. Abraço a você, Marcos, ao Paulo, a toda a audiência do Cidades em Debate. Assuntos importantes foram aqui discutidos hoje, foram debatidos, né? Isso é importante para que as pessoas possam também refletir, fazer e ter a sua própria opinião sobre as coisas que acontecem. A verdade é que tem que estar sempre atento, porque a política ela é dinâmica e ela tem muitas nuances, então é importante a gente pensar e não simplesmente, num primeiro impulso, achar que seja alguma coisa que é aquilo, mas pensar e repensar, porque o assunto política merece bastante essa reflexão, porque o caminho dela é bem sinuoso e a gente precisa estar sempre ligado e prestar atenção. Eu sempre falo isso aqui também no programa, né, Santiago? Das pessoas, de fato, os maiores culpados talvez sejamos nós, como população, na hora de votar, que muita gente não presta atenção, não estuda um candidato. Enfim, essa cultura nossa tem que mudar e devagarinho a gente vai conseguindo. As pessoas cada vez mais estão mais atentas. Quando ela vai votar num político, ela tem que ir a fundo, não simplesmente fazer uma análise superficial, mas ir a fundo, saber do histórico daquela pessoa. E isso só acontece com a educação, né? A educação que é primordial e progresso vem devagarinho. Se Deus quiser, a gente ainda um dia chega lá. Mas que as pessoas façam essa reflexão, e estamos num ano importante, e que a gente possa melhorar e torcer para que tudo melhore para o nosso país.
que não tenhamos políticos de estimação, né? E fiquemos atentos às pegadinhas que eles mesmos promovem em cima da gente. A gente debate o assunto do jeito que ele tem que ser debatido. Eu sei que muitas vezes acaba desagradando um, desagradando o outro, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco, elas são diferenciadas, né, a nossa audiência, e tem capacidade de repensar, né? E isso é importante para a gente poder formar uma opinião bem concreta de todos os assuntos. Bom, quero agradecer a você que nos assiste. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Nosso querido Paulo Schneider, o Marcos Taguchi, Fábio Varga. E amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera o outro. Até lá.